Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Dando sequência à nossa série Ações do Agronegócio, hoje, para fechar a nossa série, a gente vai falar da companhia Boa Safra, conhecida lá na B3 como Soja 3. E como vocês já sabem, eu tenho dois recados aí para deixar com vocês. O primeiro é, essa não é uma recomendação de investimento nessa empresa. A ideia aqui do vídeo, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, utilize aí as informações que eu vou trazer para vocês nesse vídeo com sabedoria. Um outro recado que eu também tenho que trazer para vocês, investidores, é que hoje você pode investir no mercado do agronegócio de três formas. A primeira delas é comprando uma ação do setor do agronegócio, a segunda delas é comprando uma fazenda e você sendo um fazendeiro, e a terceira é investindo em FIAGROS. Para você aí que não sabe, o FIAGRO são os fundos de investimentos do agronegócio. Assim como nós temos os fundos imobiliários, nós também temos os FIAGROS. Aqui no canal nós temos uma playlist que explica tudo sobre FIAGRO e nós também já fizemos a análise de todos os FIAGROS listados na B3. Então, se você aí tem curiosidade de saber como investir em um fundo do agronegócio, eu recomendo muito que vocês acessem aqui a nossa playlist. Recado dado, vamos conhecer um pouco sobre a Boa Safra, a conhecida Soja 3. Diferente das outras empresas que a gente analisou aqui nessa série, como por exemplo a SLC Agrícola, a AgroGalaxy e até mesmo a Três Tentos, a Boa Safra ela está presente aí no agronegócio, porém o objetivo dela, o foco da companhia é a produção de sementes de soja. É muito importante nós investidores entendermos isso, porque cada companhia do agronegócio ela vai estar focada em algum tipo de produto. E no caso aqui da Boa Safra, ela é responsável pela produção de sementes de soja de alta qualidade. A gente tem, por exemplo, uma outra empresa, a SLC, que a gente já analisou em um vídeo anterior. A SLC, por exemplo, ela também produz sementes, porém ela é responsável pela produção de soja, algodão e diversos outros produtos dentro do agronegócio. Por exemplo, uma outra empresa que a gente também abordou aqui num vídeo anterior é a AgroGalaxy. A AgroGalaxy, diferente da SLC e até mesmo aqui da Boa Safra, ela é responsável, ela é focada pelo fornecimento de insumos agrícolas. E vale dizer também da Brasil Agro, que nós também analisamos em um outro vídeo, que ela é responsável pelo desenvolvimento das terras e das fazendas e da comercialização dessas terras, a venda dessas fazendas para outras empresas. E também o último vídeo que a gente colocou aqui da série, que fala sobre a empresa Três Tentos. Já a Três Tentos, diferente aqui, por exemplo, da Boa Safra, ela está presente na produção dos grãos, na industrialização desses grãos e até mesmo na logística e na comercialização desses grãos produzidos em suas fazendas. O que eu estou tentando dizer para vocês, investidores, que cada uma das empresas ela está presente em um setor específico, ela está focada em uma parte do agronegócio. Então, quando vocês estiverem montando a carteira de investimentos do agronegócio, é muito importante vocês conhecerem o que a empresa que você está investindo faz e fazer uma diversificação dentro de todo o setor. Dessa forma, você, investidor, pode ampliar os seus ganhos ou até mesmo evitar algum eventual prejuízo em algum setor específico do agronegócio. Dito isso, investidores, voltando aqui para a empresa Boa Safra, ela é responsável hoje pela produção de sementes de soja de altíssima qualidade. Agora que a gente já entendeu, né, aonde está posicionada a Boa Safra, vamos dar uma olhada lá no site Status Invest e entender um pouquinho dos seus números e também fazer a análise fundamentalista da ação. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a Boa Safra é conhecida lá na B3 como Soja 3. Esse é o ticker dela na hora de investir lá no Home Broker. Atualmente, o preço das ações estão sendo negociados aqui pelo valor de R$ 11,53. Uma informação importante, a empresa ela ainda não distribui dividendos, ela tem aqui os míseros 0,72% em dividendos distribuído aqui nos últimos 12 meses. Mas um ponto de atenção aí para nós é que ela acumula aqui uma valorização de 8% nos últimos 12 meses. Vale um destaque, investidores, a empresa Soja 3, né, a Boa Safra, ela teve seu IPO lá em 2021. A gente vai ver isso melhor lá no seu gráfico de preços no TradingView. Bom, aqui no gráfico de preços da empresa Soja 3, como eu mencionei, ela teve seu IPO aqui em abril de 2021 e o preço médio, né, das suas ações na época foi de R$ 13,75.
Vale um destaque, investidores, que eu estou olhando aqui esse gráfico na periodicidade de uma semana, ou seja, cada uma dessas velas aqui representa uma semana de negociação lá na B3. Desde o seu IPO, as ações da Soja 3 acumulam atualmente uma queda, uma desvalorização de 28%. Ou seja, muito provavelmente, né, lá no ano de 2021, com a taxa de juros super baixa, a empresa teve um excelente valuation aí no mercado. E com a alta de taxa de juros, né, esse valuation ele muda e por conta disso as ações acabaram caindo aqui cerca de 30%. Talvez essa queda ela tenha sido motivada também por uma performance ruim nos números da empresa, mas para isso a gente vai dar uma olhada lá na apresentação de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Porém, vamos continuar lá no site Status Invest fazendo a análise fundamentalista da empresa. De volta aqui no site do Status Invest, vamos dar uma olhada aqui nas informações de valuation. Mas antes, eu tenho dois indicadores importantes para você, investidor, sempre ficar de olho. O primeiro deles é o Tag Along, né, que aqui no caso da empresa Soja 3, ele vai garantir 100% do valor das suas ações caso o proprietário, né, da empresa decida vender a companhia. E um ponto importante, a liquidez média diária da Soja 3 hoje na B3 é de 3 milhões de reais. Não é uma liquidez super alta comparado com outros papéis lá negociados na bolsa. Porém, dentro aqui do setor do agronegócio, ela está bem dentro da média de liquidez para as outras companhias, para os seus pares. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores de valuation, a empresa Boa Safra ela está com um PL atualmente de 8,59. Dando uma olhada aqui no PL histórico da empresa, a gente vê que a média é de 10,10, ou seja, a empresa está operando atualmente com seu PL abaixo da sua média. Talvez isso represente para nós investidores uma oportunidade de investimento. Porém, vamos dar uma olhada aqui nos outros indicadores. Falando aqui do indicador PEG Ratio, ele está abaixo de 1. Isso é um ponto positivo para nós investidores. Um outro indicador que eu gosto muito de olhar é o P/VP, que compara o preço da ação com o valor de patrimônio da companhia. E atualmente o P/VP está em 1,68. Dando uma olhada aqui no seu histórico, a gente percebe que o histórico, a média histórica é de 2. Ou seja, o P/VP também está trabalhando abaixo da sua média. E isso confirma para nós investidores que a empresa ela está desvalorizada, né? O preço das suas ações está desvalorizado em relação ao que ela sempre costumou valer. Então é importante a gente ficar de olho também nesses indicadores. Dando uma olhada em um outro indicador que eu também gosto bastante, que é o LPA, que é o lucro por ação, atualmente está aqui em 1,34. E olhando aqui para a média, né, histórica, que é de 1,29, o lucro por ação está trabalhando acima da média. Isso mostra para nós investidores que a empresa vem com uma lucratividade acima da sua média histórica. Então isso é um ponto importante para a gente estar observando. Olhando aqui os indicadores de valuation, a princípio parece um bom momento de se investir na Soja 3. Porém, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores de endividamento. Um indicador que eu gosto muito de olhar é a dívida líquida sobre o EBIT. Esse indicador ele mostra pra gente em quantidade de anos, né, em quanto tempo a empresa leva para pagar as suas dívidas apenas com a geração de caixa. Então, por exemplo, se a dívida líquida sobre o EBIT fosse 1, isso significa que a empresa leva 1 ano para quitar suas dívidas com o que ela é capaz de gerar de caixa. Levando em consideração aqui a dívida sobre o EBIT da Soja 3, é uma dívida super baixa. Porém, é importante a gente confirmar essa informação lá na apresentação de resultados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Continuando aqui a nossa análise, é sempre importante a gente olhar aqui os indicadores de eficiência, a margem bruta, principalmente, e também a margem líquida da companhia, que está dentro aí, está em linha com as outras empresas do agronegócio que a gente analisou, como por exemplo a SLC, a AgroGalaxy, até mesmo a 3tentos. E também é bom a gente dar sempre uma olhada aqui nos indicadores de rentabilidade. O retorno sobre o equity, que é o ROI, e o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. O ROI da Soja 3 está em 19,58%. É um excelente ROI comparado aí com seus pares no mercado. Um ROIC de 11,89, comparando aí com seus pares no mercado, é um excelente ROIC. Se eu não me engano, das ações que a gente vem analisando do agronegócio aí na nossa websérie, apenas a 3tentos e a SLC Agrícola tem um ROIC maior que 11,89. Portanto, a Boa Safra ela vem aí com excelentes indicadores de rentabilidade. Bom, investidores, fazendo um resumão aqui dos indicadores, falando da parte de valuation, a companhia parece estar com o preço das ações bem barato, bem atrativo aí para nós investidores. A dívida da empresa está super baixa e as suas médias, os seus indicadores aqui de eficiência e de rentabilidade também estão bons. Isso parece ser uma oportunidade de investir
investimento para nós investidores. Porém, como eu sempre digo, essa não é uma indicação de investimento. Para validar todo esse cenário que a gente avaliou aqui pelos números, vamos dar uma analisada na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023. Bom, aqui no relatório, como eu sempre mostro para vocês, eu gosto de começar aqui pela parte de destaques. E nesse trimestre de 2023, o gestor ele compartilhou aqui conosco 4 principais destaques. O primeiro dele fala aqui da carteira de pedidos. Nesse destaque, o gestor ele informa que houve um crescimento de 21,3% na carteira de pedidos de sementes. E esse crescimento, obviamente, de 21% é a comparação desse trimestre de 2023 com o primeiro tri de 2022. O segundo destaque é a receita operacional, o LTM. Para quem não sabe o que significa LTM, essa sigla ela é uma sigla em inglês que significa Last 12 Months. Traduzindo aí para português, seria os últimos 12 meses. O que o gestor está mostrando aqui para a gente em relação à receita operacional foi que esse trimestre bateu 1,8 bilhão, ou seja, um resultado 64% maior comparado com o primeiro trimestre de 2022, mostrando para nós, investidores, que a empresa vem obtendo aí excelentes resultados na questão de receita operacional. O terceiro destaque que o gestor compartilha conosco é a expansão das suas unidades de Buriti, em Minas Gerais, Jaborandi, na Bahia, Primavera, no Mato Grosso, e Paraíso, no Tocantins. Com a expansão dessas unidades, o objetivo da Boa Safra é atingir o equivalente a 240 milhões de Big Bags em 2024. E aqui vai um outro termo do agronegócio importante para vocês investidores conhecerem. Big Bags também é um termo americano e para nós aqui no Brasil representa sacas, então é como se fosse sacas de sementes. Em linhas gerais, a Boa Safra ela quer aumentar aqui a sua performance para 240 milhões de sacas em 2024. Investidores, agro é tech, agro é pop e agro também é cultura. E nesse caso aqui, cultura americana. Brincadeiras à parte, o último destaque que eu trago aqui para vocês é a parte de investimentos, que a Boa Safra dimensiona que nesse ano de 2023, aproximadamente serão investidos 150 milhões de reais. Contextualizando esses destaques, a gente percebe que a empresa ela apresentou excelentes resultados, seja na parte da carteira de pedidos e também aqui na receita operacional. A empresa ela também vem expandindo as suas operações e também vem investindo no crescimento e na melhoria da produção de sementes. Agora vamos dar uma olhada lá na apresentação de números da empresa para a gente entender se tudo isso está refletindo em lucratividade para a companhia. Aqui na parte de resultados financeiros, a receita operacional líquida da empresa e, obviamente, comparando o primeiro tri de 23 com 22, teve uma variação de 55%, ou seja, teve um crescimento de 55% comparando o primeiro tri de 23 com 22. E novamente a gente tem aqui aquela sigla, o Last 12 Months. Lembrando vocês que significa os últimos 12 meses. Então, comparando aqui o acumulado dos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 23 com o primeiro tri de 22, essa variação é ainda maior. É um crescimento de receita operacional líquida de 64%. Olhando aqui agora o EBITDA ajustado, e para quem aí não sabe o que é EBITDA, são os ganhos da empresa antes das taxas, impostos, depreciação e amortização, houve aqui uma variação de menos 100%, ou seja, o EBITDA, a lucratividade da empresa caiu praticamente 100% entre o primeiro tri de 23 comparando com o primeiro tri de 22. E analisando aqui o acumulado do primeiro tri de 23 com 22, houve uma alta de 36%. Ou seja, mesmo que a variação desse trimestre tenha sido negativa em 100%, no acumulado anual está positivo em 36%. Parece ser uma notícia ruim, porém não é tão ruim assim. Quando a gente olha apenas aqui a variação do primeiro tri de 22 com 23, parece um número ruim. Porém, olhando o acumulado anual, a empresa está no positivo. Falando aqui do lucro líquido e prejuízos, a variação do primeiro tri 22 com 23 foi de menos 93%. Como a gente viu, aqui em cima a gente teve uma queda no EBITDA, por consequência isso refletiu, obviamente, na lucratividade. Porém, o acumulado aqui no ano é de 36,4%, ou seja, a empresa melhorou comparando o ano de 22 com 23. E por último, algumas informações em relação à carteira de pedidos, que teve uma performance 21%
maior, comparando o primeiro TRI de 23 com o 22. Dando sequência à análise dos números, investidores, aqui nessa slide tem uma informação bem importante para a gente entender sobre a parte de soja. Como a gente viu nas outras análises das outras empresas, né, que nós fizemos aqui no canal, o agronegócio ele tem algumas especificidades em relação ao seu ciclo de produção. Por exemplo, a Boa Safra ela produz apenas sementes de soja, então o ciclo da soja basicamente aqui no primeiro trimestre de 23 ele começa a colheita e a formação de estoques de soja. No segundo trimestre é a fase de beneficiamento e armazenagem. O terceiro trimestre é o início das vendas, né? Ou seja, o início do plantio. E o quarto trimestre é a fase final do plantio, onde é feita a venda dos seus estoques. Ou seja, cada cultura dentro do agronegócio tem o seu ciclo, né? Tem o seu período de plantio e de colheita. Então os resultados dessas empresas estão muito atrelados a esses ciclos. Então é sempre importante a gente ficar de olho. Pois mesmo que a gente tenha visto lá um trimestre negativo em relação à performance da empresa, nos outros trimestres a empresa provavelmente recupera. Se eu não me engano, aqui nessa apresentação de resultados a gente vai ver um gráfico bem interessante mostrando isso. Dando sequência, aqui nesse slide o gestor mostra o desempenho operacional. São basicamente os números que nós vimos lá em cima representados aqui em gráfico. Então a gente teve um crescimento aqui de 20% na quantidade de soja recebida aqui pela companhia. Aqui embaixo a gente vê, né, a parte de colheita, o status da colheita, ou seja, 98% já foi colhido, ficando pendente apenas 2% da plantação desses grãos. Aqui a parte da capacidade instalada, ou seja, o quanto a Boa Safra consegue armazenar desses grãos. Então, aqui o gestor mostra que teve um crescimento, né, dessa capacidade instalada de 17%. E aqui embaixo vem aquele gráfico que eu mencionei para vocês, que mostra o ciclo completo da produção de sementes. Aqui a gente pode ver o primeiro trimestre lá de 2021, onde os números da empresa foi basicamente de 13 milhões. Ou seja, o primeiro trimestre, geralmente a empresa ela apresenta um número bem baixo, e isso começa a crescer a partir aqui do segundo trimestre, onde a Boa Safra reportou aqui 41 milhões na sua carteira de pedidos. E aqui no terceiro trimestre vem aquele boom, que é exatamente o período de plantio, onde é feito a maior parte dos seus pedidos. E esse número ele salta aqui para 586 milhões. E o mesmo acontece aqui no quarto trimestre. Portanto, investidores, se a gente olhar apenas esse trecho aqui desse gráfico, isso representa o ano de 2021. Olhando aqui o próximo, a gente vai enxergar o ano de 2022. E aqui a gente consegue perceber o salto que a companhia deu do ano de 2021 para o ano de 2022. E agora, falando apenas do primeiro trimestre de 2023, os números já saltaram para 115 milhões. Comparado aqui com o primeiro TRI de 2022, que foi apenas 74 milhões. Ou seja, a perspectiva de crescimento para esse ano de 2023 é excelente para a companhia Boa Safra. E vale um destaque importante, agora entrou aqui nos números da companhia a produção de sementes de milho. Portanto, investidores, a empresa vem tendo aí um crescimento bem forte em relação à sua carteira de pedidos. Vamos dar uma olhada agora na parte do desempenho financeiro da empresa. Aqui na parte de desempenho financeiro, né, principalmente aqui falando do aumento de caixa da companhia, o caixa equivalente da empresa saltou 106% comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. Ou seja, a companhia Boa Safra é uma excelente geradora de caixa. E lembra da dívida líquida que nós analisamos lá no site Status Invest? Ela está exatamente aqui nesse gráfico. A dívida líquida sobre o EBIT da companhia atualmente é de 0,24. Ou seja, está bem em linha com os indicadores que nós analisamos lá no site Status Invest. E vale destacar também duas informações importantes. Da mesma forma que a gente teve um crescimento aqui de caixa da empresa, a gente também vê aqui um crescimento da sua dívida. Ou seja, no primeiro TRI de 2022, comparando aqui com o primeiro TRI de 23, houve um salto bem grande aqui na parte de endividamento. E isso é refletido aqui na dívida bruta, que saltou 169%. E isso deve ser reflexo daqueles investimentos em expansões das suas unidades. Porém, como eu sempre digo, investidores, dívida é algo que nós devemos sempre acompanhar de perto para as empresas que nós estamos investindo, pois isso impacta diretamente a produtividade e a lucratividade da companhia. E para fechar a nossa análise, eu trago aqui uma última informação que fala sobre as perspectivas da empresa para os próximos anos.
Aqui nesse gráfico, o gestor ele mostra pra gente a parte de market share, a capacidade instalada, né, ou seja, o quanto de milhões, né, de big bags que a empresa consegue gerar, a parte da área plantada, né, que é onde ela produz as suas sementes, a parte de lucratividade e também o lucro por capacidade de big bags. Olhando aqui a projeção que o gestor fez pra gente até o ano de 2027, a gente percebe que em market share a empresa vem crescendo ano a ano e também a capacidade instalada ela vem crescendo ano a ano, com uma perspectiva que de em 2027 atingir 360 milhões de big bags. A área plantada também vem crescendo ano a ano, a lucratividade da companhia também vem com um crescimento excelente, né, desde lá de 2020, e o seu lucro por capacidade ela também vem crescendo com bastante consistência. Em linhas gerais, investidores, a empresa Boa Safra, conhecida lá na B3 como Soja 3, é uma companhia focada aí na produção e desenvolvimento de sementes, que vem apresentando resultados constantes desde o seu IPO. Vale destacar que o preço das ações também estão nas suas mínimas e a empresa tem uma perspectiva de excelentes resultados nesse ano de 2023. Então, para minha carteira de investimento, é uma excelente aposta para esse ano de 2023 dentro do agronegócio. Mas como eu mencionei lá no início do vídeo, essa não é uma recomendação de investimento. Portanto, investidores, use essas informações com sabedoria e antes de montar a sua carteira de investimentos, leve em consideração o setor do agronegócio em que cada uma das ações está investindo. Faça ali a sua diversificação de setores para se proteger de eventuais problemas nesse segmento ou até mesmo aproveitar uma eventual alta das ações. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa série que fala das ações do agronegócio listadas na B3 e espero também que essas informações tenham ajudado vocês a se tornarem melhores investidores. Então, se você gostou, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.